Ele segurando pra tossir. Esse tadinho tava vermelho ali Eu tô já. com problema de tosse. Nossa, mas só Dois. os tuberculosos que vieram. Olha, cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Vamos lá. Lembra do nosso último bloco que a gente falou sobre o medo de falar em público, que falou de várias características e várias situações que geram medo? Pois é, tem uma frase muito legal que fala assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Às vezes não. Às vezes vale a pena a gente dar um passo para trás, pensar um pouco, estudar mais um pouco e aí meter a cara. É claro que eu estou aqui para motivar você rumo a uma comunicação efetiva, mas é importante que você seja honesto com você mesmo. Se você não consegue, não dá para pular, para saltar muito alto, não dá muito para se jogar. Então, tá com medo? Dá uns passos para trás, para depois avançar outros passos para frente. É importante refletir sobre a sua vida, sobre as suas buscas, sobre o seu aprendizado, sobre pontos a melhorar. E a gente já falou algumas vezes aqui sobre feedback, quando a gente falou sobre os vícios de linguagem. Inclusive aqui quero valorizar a presença do Lucas, esse insuportável, que falou que eu falei... Quaresma! Eu não falei quaresma, velho. Eu vou ter que assistir o vídeo. Então é importante que você esteja aberto aos feedbacks para entender até que ponto a tua comunicação já pode começar a ser efetiva. Mas lembra, antes de ser efetiva, ela tem que ser assertiva. Quando você começa a entender o que é comunicação violenta, o que é comunicação passiva, como os seus olhos se comportam, como o seu corpo se comporta quando você está na frente de um público. Então, tá com medo? Dá um passo para trás para poder dar alguns passos para frente. Nesse bloco aqui, a gente vai falar sobre planejamento e preparação, né? Então, o que é importante você ter atenção na hora que você for convidado para ministrar uma palestra ou mesmo na hora que você for apresentar uma ideia para sua equipe de trabalho. Porque a gente está falando de eventos de robótica, de milhares de pessoas, de centenas de pessoas, mas tem aquele contexto que é um contexto menor, que é quando você está numa reunião de trabalho com a tua equipe, que você é o líder e você precisa se expor de forma responsável. Então, pesquisa e organização do conteúdo é muito importante. Se prepare. Todas as reuniões que eu vou, às vezes parece que não, né? Porque às vezes tem essa coisa, o Bruno é muito louco. Ele chega falando. Não, gente, eu sempre me preparo. Quando eu trabalhava com política, que eu precisava estar num palanque, vou dar um exemplo do 7 de setembro. Do último 7 de setembro. Eu fui convidado para fazer a apresentação do 7 de setembro, junto com uma moça da educação, inclusive. E aí a gente falava de todos os estados. E um dos estados era o Rio de Janeiro. E aí eu falei, fulana, como é que é o nome dela? Tere. A Tere! Abraço pra Tere. E é legal falar o nome de gente porque a coisa é mais palpável. Eu falei, Tere, na hora do Rio de Janeiro, a gente não vai falar a frase Rio 40 graus, a gente vai cantar. Ela falou, você tá louco? Eu falei, a gente vai cantar. E aí eu, ansioso, tá vindo o Rio de Janeiro, então parece que aquilo foi meio que na marra. Foi tipo, o Bruno é louco, soltou e ficou muito bom. Veio o Rio de Janeiro, eu coloquei Rio 40 graus, e ela veio junto, Cidade Maravilha, não sei o resto da música. Todo mundo riu, eu falei, pode aplaudir a Sandy Júnior. Aquilo foi inesquecível. Então, sempre tem planejamento. Até quando parece que o Bruno louco tá colocando frases no meio, claro que um Fusca Azul, teve desfile do Fusca, o Fusca Azul, eu falei assim, Fusca Azul, aquilo foi mais forte do que eu. Mas o Rio 40 graus, que parecia que eu tava só tirando um sarro, foi praticamente ensaiado. Então, a gente precisa se organizar, precisa pesquisar o conteúdo. E quando eu digo pesquisar o conteúdo, quando você for fazer uma ministração, fazer uma leitura de cerimonial, é ler isso antes. Até para você conseguir ler e colocar as vírgulas no lugar. Porque não é porque está escrito que vai ser fácil. Às vezes o escrito está muito mais difícil, dependendo de quem, inclusive, escreveu. Adaptação do discurso ao tempo disponível. Então, às vezes você vai lá, o cara vai dizer para você, você está lá tudo milimetricamente organizado, e o cara fala assim, Bruno, acelera. Meu Deus, aí tem que ter gingado para poder passar por cima daquilo que talvez não fosse tão expressivo e encerrar. Porque o contratante, no caso de um evento, é o contratante que manda no rolê. Então você vai ter que fazer o possível para adaptar. Beleza, você foi lá, era um evento que você achava que ia ser um evento super formal, chega lá, tem 1000 crianças de 10 anos de idade. Aí você tem que ter mais uma vez o tal do gingado para poder trazer o tema, trazer a história para aquele público que está ali. Então a gente precisa uma adaptação ao discurso por causa das pessoas e porque o tempo, muitas vezes, ele diminui.
Uso de recursos audiovisuais. Eu trabalhei por 2 anos num projeto da Organização das Nações Unidas e eu viajava a algumas cidades, cerca de 30 cidades no estado do Paraná. E algumas cidades precisavam, no mínimo, o quê? Se organizar. A gente vai chegar, vai levar o nosso capital cultural, nosso conhecimento em relação à mobilização de voluntariado e formação de captação de recursos para projetos. Então eu precisava o quê? Estar com conhecimento na ponta da língua. Mas para facilitar a didática e o contexto pedagógico de mobilização, o que eles precisavam organizar para a gente? Um data show. Era só um data show. Para poder olhar para o data show e ler aquelas mensagens ali e tudo. Gente, data show é muito bom, mas você precisa se preparar para não ter data show. Porque às vezes ele vai falhar e você vai precisar expor a tua ideia. Por isso a gente precisa planejar, abrir o data show antes, olhar, ver os temas, colocar aquele fluxo didático na tua cabeça, porque se ele falhar, você vai precisar contar o que estava naquele material. Então, eu lembro que uma vez, Bruno, mas você consegue fazer sem data show? Você consegue fazer? Eu falei, gente, o capital cultural está na minha cabeça. O produto sou eu. O produto da robótica, eu brinco que a robótica é maravilhosa, First Lego League, mas o evento ele acontece com um bom locutor. Se não tiver robô, eu faço o evento acontecer. A gente dança, a gente fala de conhecimento, fala de design, fala das ciências como um todo, mas assim, o produto do evento é a comunicação. E ensaio e feedback. Tem que ensaiar, velho, tem que ensaiar. Você acha que quando eu vou numa conversa, eu lembro que eu participei de uma reunião, ontem numa cidade, que a gente tem um projeto político para desenhar, e eu fui de carro dirigindo e desenhando o discurso, porque eu ia chegar lá, eu ia ter que me apresentar. E sabe quando mentalmente, a gente faz isso, né? Mentalmente a gente fala assim, eu vim aqui, tudo bem, meu nome é Bruno, eu sou especialista, sou professor, meu sotaque é assim. Eu sempre, parece que não, mas eu sempre estou ensaiando. Se eu vou entrar num atrito com o Maurício, eu falei, puta merda, não sei se podia falar palavrão, falei, vou ter que dar um feedback pro Maurício que não é muito bom. Eu vou chamar o Maurício e eu já vou ensaiando isso antes de chegar. É que nem quando a gente tem... Eu peguei a tosse já. Pode tossir, Bruno. É que nem quando a gente tem assim, uma DR, né, com os nossos cônjuges, né, os recém-cônjuges, os mais antigos, né, é que nem a gente também ensaia, vai tomar banho, eu vou conversar daqui a pouco com o Claudemir, com o Juarez, e eu vou ter que deu exemplo masculino, né, porque, né, e daí eu vou ter que conversar e você desenha aquele discurso. A gente faz isso, gente, todo o tempo, consciente ou inconscientemente. Você sempre está planejando, está se preparando. Dentro desse contexto de preparação e planejamento, pesquisa e organização do conteúdo, entender o objetivo do evento, alinhar expectativas com o contratante, assistir uma palestra com o mesmo tema, isso vale para as reuniões de trabalho. Eu sou um fã de TED Talks. Vou falar sobre criatividade agora num evento do Mundo Senai em Florianópolis, semana que vem. Claro que esse curso é atemporal, então você pensa o que você quiser na semana que vem. O que é semana que vem. Mas aí eu vou falar sobre criatividade e sobre habilidades do futuro. É claro que eu vou assistir uma palestra do TED Talks. Não porque o meu conhecimento não é plausível, mas para você ter insights. Então vale ser humilde numa hora dessa e assistir algo que já está rolando, porque a roda já está rodando há muito tempo. As danças que eu faço na robótica são coisas que já estão na internet há muito tempo, eu faço uma adaptação e uso. Então vale uma humildadezinha para poder assistir uma palestra e às vezes trazer alguns conhecimentos dessa palestra para você fortalecer o teu conteúdo. A adaptação do discurso ao tempo disponível, você está alinhado com o objetivo do evento, né? Usar o recurso audiovisual, mas se preparar para ele dar uma zebra na hora que você for usar. Então o recurso audiovisual é importante, o vídeo, a mídia, mas e se der um bug na hora? Ontem eu assisti mais um vídeo espetacular da Daiane dos Santos, quando ela foi se apresentar em 99, se eu não me engano, e a música falhou, a época do Brasileirinho. E guri, ela entra maravilhosa, com aquele 1 metro e pouco, mas parecia um avatar, 2 metros de energia. Ela entrou lá, a música no meio, falhou. E a galera começou, tchá, 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 e ela... Eu não vou fazer aqui agora, porque senão o teto é muito baixo. O teto é muito baixo. Mas, guri, ela dá o show dela só nas palmas da galera. Então se prepare para a tribulação, se prepare para não dar certo, para o som falhar. Se prepare para dar um show independente, porque o principal produto somos nós. O principal produto da nossa comunicação, quando chamam você,
chamam você. Claro que, meu Deus do céu, é bom ter o microfone, é bom, mas se não tiver, velho, você vai dar teu show com certeza. E aí, mais uma vez, a questão do feedback é muito fundamental que você escute as pessoas. E se as pessoas não derem feedback para você naturalmente, pergunta, Maurício, o que você achou daquele dia? Maurício, você achou que eu... E não é para dizer, para falar bem de mim, mas você acha que eu podia... Tinha algum ponto a melhorar? É importante que você busque o feedback para poder você melhorar cada vez mais. Exercício! Mais uma tarefinha pra gente. Escolha uma página de um livro que você gosta e leia em voz alta na frente do espelho. E nesse sentido, assim, começa a observar como o teu corpo se comporta. Mas lê esse livro, olha para os teus olhos. Assim, se for preciso, começa a ler esse livro andando pela casa, porque a gente precisa se acostumar também a nos comunicar, porque eu tinha vergonha de gravar vídeo na frente da minha mãe. Pavor. Hoje em dia não. Ela está assistindo a novela dela, tom baixo, eu estou ali com a lapela, fazendo as minhas gravações, sem o medo do que ela vai pensar. Porque eu tenho um trabalho a ser feito, um boleto a ser pago, e eu preciso trabalhar. E não é a minha mãe que vai me atrapalhar, e nem ninguém. Tanto que eu tinha maior dificuldade de gravar vídeo na rua. Hoje em dia, ninguém me segura. Nossa, rimou! Vai uma dancinha! E vamos lá então, Lembra que o meu direct já está na mão, está disponível? Vai lá no Bruneura, grava um vídeo que eu quero conhecer você. Ah, Bruno, mas é muito vídeo e não vai assistir. Você vai ver que eu, pessoalmente, vou dar um feedback bem-humorado pro teu vídeo. Eu aguardo você lá. E a gente se vê no próximo bloco. Aquele abraço. Eu te perguntei se meu dente tá sujo, né? Já. Então, beleza. Eita.